Então, alunos queridos, vamos dar início aqui à nossa primeira aula, né? A aula aqui do sexto ano, referente à matéria do sexto ano, desenhos, pinturas e gravuras no período rupestre, tranquilo? Essa aula aqui toda ela baseada na página 8 da nossa apostila, tudo bem? E ela está falando aqui sobre as técnicas, né? Como eles gravavam as suas mensagens através das imagens, né, que eles tinham e qual era o propósito disso tudo, tranquilo? Vamos lá para a nossa aula então. Então, vamos partir para a página 8 da sua apostila. Na página 8 ele está mostrando aqui para vocês, né? Basicamente o texto aqui na apostila, ele vem falando das três representações, né? Das três formas que eles passavam essas mensagens através das cavernas, né? Essas três formas, elas são baseadas em pintura, gravura e desenho. Tudo isso consiste para passar uma mensagem, né, para o próximo, né, para passar uma mensagem para o próximo que estava vindo, demonstrações de caça, sua cultura, seus tipos de dança, seus tipos de música, vestimentos e por aí vai, né, e todas as outras formas que eles estavam descobrindo lá para deixar algum registro para quem estava vindo depois deles ou passar, né, para mais novos, né, da tribo e tudo isso. Então, o que que acontece? Aqui a gente tem essas três formas, como a gente estava falando aqui. O que consiste a pintura? A pintura, na verdade, são pigmentos, né, materiais líquidos, que a gente poderia falar tinta, né, bem brutamente falando, né, bem no princípio lá, seriam tintas partindo de materiais naturais, né, seivas de árvores, caldos, sucos, raízes de planta, o próprio sangue animal, né, tudo isso era utilizado como pintura, né, misturava com água, né, e aí você tinha um líquido, e esse líquido era passado nas cavernas e ficava como pintura. O que que seria a gravura? A gravura que ele vem falando aqui no texto seria uma forma de deixar um registro mais longo, né, na verdade, né? Então, como eles queriam passar para outras gerações mais distantes, né, ou como eles eram nômades, né, iam de caverna a caverna, eles gostariam de deixar aquele registro ali por mais tempo. Então eles faziam ranhuras nas cavernas, né? Eles riscavam, tiravam parte da matéria bruta, né? Que no caso seria a pedra, e aí deixava isso riscado lá, passando, né, esse registro para o pessoal dessa caverna aí. Porém, deduzindo, né, que seria um registro mais pessoal, na verdade, né? Então eles vão demonstrar um pouco mais do rosto dele, a figura humana, né? Mãos, uma forma mais humana, tipo rosto, pé, registros mais pessoais, né? E aí eles utilizavam isso como ranhuras. Animais, né? Os primeiros animais em estimação. Então tudo que era mais pessoal, eles deixavam isso através das ranhuras dentro das cavernas. Essas ranhuras a gente vai chamar de gravura. Beleza? E aí eles pegavam um material mais sólido, né, mais bruto, mais duro, e passava sobre as cavernas ali para deixar aquele registro ali, esse registro para ficar por mais tempo, né? E aí, por último, o último processo que o textozinho na página 8 está falando para você, que seriam os desenhos. Os desenhos seriam pontas secas, né? Pedra sobre pedra, carvão, um tijolo mais maleável, né, que deixaria um pó assim que arranhando sobre a parede. Todos esses materiais que poderiam ser, que iria riscar, na verdade, né, não seria nem tinta e nem tirando um pouco da superfície. Então esse material seria, como se fosse tipo um lápis, né, mas na verdade não é lápis. O lápis a gente tem hoje. Naquele tempo eles usavam carvão, pedra sobre pedra, o próprio barro, né, seco sobre a superfície e que dava esse aspecto de pó, né, um material mais poroso. E isso é o que a gente mais tem mais próximo hoje, né, seria o lápis. Então, vamos lá, partindo para algumas referências que eu vou mostrar para vocês, né, sobre pintura, desenho e gravuras. Então,
Já aqui, mostrando para vocês, referente à página 16 da apostila, tem uma imagem que ela representa bastante, né, a questão do desenho, né, pontas secas, eles foram passando, né, essa ponta seca sobre pedra, e aí vem mostrando claramente como uma figura humana, né, aqui, né, uma representação de figura humana, possivelmente com materiais de caça, né, um arco e flecha, e aí você tem algumas ranhuras, né, alguns traços aqui, mostrando alguma ação dele naquele período lá. Então, isso daqui seria uma demonstração de desenho, tranquilo? Ponta seca. Então, já buscando outras referências de pintura, você tem a pintura aqui, né? Você vê que são traços um pouco mais marcantes, né? Uma coisa mais apresentável, né? Uma questão mais estética, mais sólida, na verdade, aqui, né? Eles vêm marcando um pouco mais essa questão do pigmento, né? O pigmento mais escuro, né? Você tem o marrom, você tem o preto, você tem um pouco de laranja, que é o próprio barro aqui forçando, né, sobre a parede. Então você tem essa representação aqui de pintura. Todas essas figuras que eu estou mostrando para vocês são referentes às páginas da apostila, beleza? Aqui no caso é na página referente à página 6 da sua apostila. E eu peguei esse exemplo aqui para vocês darem uma olhadinha, né, que está próximo de vocês, falando sobre as pinturas, que já foi explicado para vocês o que seriam. Aqui embaixo, na verdade, seriam as gravuras, né? Ranhuras que aparenta ser formas humanas aqui, né? Figuras mais próximas deles, né? Uma questão mais pessoal, né? Que tem um rosto e tudo mais. Parece ser desenho bem infantil, né? Naquele tempo, a gente não poderia esperar muita coisa, né? De algo estudado na questão de estética. Mas aqui você vê claramente que são ranhuras, tá vendo? São marcas mesmo, né, na pedra, tirando pedra sobre pedra ali, com material mais resistente, ainda que estava na descoberta do metal ainda, né, que é o último período, que a gente vai estudar nas próximas aulas, mas aqui seria a pedra mesmo, né, uma pedra mais resistente, tirando lascas, né, tirando pedaços de outras pedras. Então, enfim, aqui que você tem mais um exemplo de ranhuras, né, de gravuras, na verdade, que a gente pode chamar. O que eu vou querer agora dos senhores, né? Então, aqui eu estou mostrando mais ou menos um exercício que eu estou passando para a galera. O que eu fiz aqui? Eu tirei uma folha de papel, beleza? E fui misturando vários ingredientes naturais aqui que eu tenho na minha casa, tranquilo? Você pode fazer também na sua casa aí. O que você vai fazer? Você vai amassar uma folha de papel, beleza? Vai amassar ela todinha, vai fazer aquela sujeirada que o papai vai ficar boladão e a mamãe também, tranquilo? Mas será pelo bem da ciência. Aqui eu misturei um pouquinho de ketchup, misturei um pouquinho de achocolatado, né, que eu não vou falar qual é o nome, para não fazer propaganda aqui, e um pouquinho de suco de groselha, tranquilo? E aí o que vai acontecer aqui? Depois que isso estiver seco, né, ele vai fazer umas marcas aqui na folha, como se fosse um caldo, né, um pigmento natural. É isso que a gente quer imitar um pouco da textura das cavernas, por isso que foi amassar o papel. E a gente vai misturar também algumas formas aqui, né? Vai colocar um pouco de pigmento natural para manchar essa folha. E aí a gente vai ver como é que vai ficar esse exercício aqui, beleza? Então, gente, já concluindo a nossa aula aqui, ó, depois do papel tá pronto já tá seco. E aí o que foi usado aqui? Eu usei as 3 técnicas, tudo bem? Usei a técnica da tinta, né, que foi a coloração do papel com materiais naturais. Eu usei aqui também um pouco de lápis verde, né, não funcionou muito bem, ficou meio azul, mas daqui é verde. E aí, para simbolizar folhas e tudo mais, mas foi só um experimento mesmo que eu fiz. Aqui tem algumas ranhuras, né, algumas marcas com lápis, né, bem suave, bem fraquinho. E depois eu usei uma caneta preta, essa daqui mesmo, né? Eu usei uma canetinha preta aqui, né, para marcar uns traços mais fortes, mais pretinhos. Tá vendo? Tipo que um animal, em homenagem a vocês, um bonequinho de palito, né, que tá sempre presente por aí. Fiz um coraçãozinho, fiz aqui um sol e por aí em diante. O interessante não é o desenho, a imagem em si, né? O interessante é você experimentar como é que eram feitos esses desenhos, né? Essas imagens.
tá ok? Então, por último, né, o último processo ficou um exercício aqui para vocês, para tentarem simular um pouco, né, da textura, pigmento natural, utilizar as 3 técnicas aí. Infelizmente, a gravura a gente não tem como usar, né, porque seria colocar massa, né, sobre o papel. Você pode até usar se tiver um pouquinho de massinha aí, mas se não tiver, não tem problema. A intenção, né, e o objetivo do trabalho, do exercício, é que você somente experimente como é que eram essas 3 formas, tranquilo? Então, fica um abraço aí e até mais. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.